E aí, gente, Enem Science aqui. Esse episódio 38 do Enem Science Podcast. A gente vai falar sobre filosofia da consciência. Eu poderia também pôr o título de filosofia da neurociência. E no fim, posteriormente é sobre isso que eu vou falar, mas creio que é dos dois, né? Neurociência da consciência. Em outros aspectos. Também tem que citar, para quem já viu, por exemplo, o curso no canal de Introdução à Inteligência Artificial, e provavelmente se você viu da metade pra frente, né, do curso, você vai ver que tem bastante esse tema. Então, eu fiz curso já há anos já sobre neurociência, antes de ter o canal e tal, e cursos livres de nível acadêmico, né? Obviamente introduções, aí depois é, fazer vários desse tipo. Eu também, por razões de estudar robótica cognitiva, né? Tudo com razões associadas à computação, né, no fim. Eu comecei a estudar isso por causa que eu vi que era importante para inteligência artificial. Então, quando eu comecei a estudar robótica cognitiva, também já fiz vídeo no canal e talvez eu refaça o curso de robótica cognitiva que eu fiz no passado no canal, né? Talvez o próximo curso, não sei, depois do tipo de filosofia. Eu, nesse de robótica cognitiva, né? Robótica epigenética, como é chamado também, eu também tive que estudar bastante psicologia de desenvolvimento, né? Então, fiz vários cursos sobre o tema, de artigos sobre o tema e tal, livros sobre o tema. É, neurolinguística também, tem um curso da Universidade de São Petersburgo, no site chamado openru.edu, que é muito bom. Antes estava no Coursera, né? Depois da guerra da Ucrânia e Rússia, como era uma de universidade russa, foi retirado de lá, né? Também tem curso de computação quântica, que foi o primeiro que eu fiz também da Universidade de São Petersburgo. E estava no Coursera, né, no site de curso. E agora está no openru.edu, mudou para um site russo, né? Mas o grande ponto é que eu realmente gosto muito desse tema, né? Também vai para neuroeconomia também, que tem um curso nesse site específico que eu falei também que é sobre isso. É, também já li bastante sobre a questão. Vai para neuromarketing também, que tem a ver com isso. Mas o grande ponto é que esse tema para mim é muito importante e eu gosto de falar sobre ele, né? Enfim, eu já escrevi sobre ele em alguns livros, né? Então, antes de começar a parte de teorias em si da consciência, eu vou dar um resumo. Primeiro, quando a gente fala sobre consciência, a gente fala sobre o estado de a gente estar não só acordado, mas é o estado chamado de generalização da inteligência, né? Então, em inteligência artificial a gente chama assim, generalização da inteligência. Da, da inteligência. O que é inteligência? Capacidade de aprender. O próprio Aristóteles falava isso aqui, né? Não está errado. Inteli... Vou arrumar isso aqui. Tô fazendo com o mouse isso aqui. Então, significa isso, que o ser humano e também animais, uma coisa importante, eu curto muito mais neurociência animal do que ser humano. É muito mais legal de estudar. Quando você vai, por exemplo, cérebro de insetos, é, de golfinhos, né? E diversos tipos de mamíferos. Avestruzes, né? Eu lembro de, num livro específico, eu estava fazendo uma pesquisa nesse tema, sobre teoria da consciência. Eu fui pesquisar, tipo, como eu não achei muitos livros sobre o tema da forma que eu queria, eu fui pesquisar vários artigos sobre cérebros de animais, né? Até fiz vídeo no canal sobre o tema já, no passado. E pesquisei todos os tipos possíveis, né? Desde abelha até mosca da fruta, até avestruzes, né? Normalmente é um cérebro mais subdesenvolvido. E, cara, é muito legal, cara. E é muito mais divertido do que apenas o cérebro humano, né? Então, esquece que psicologia, por exemplo, e neurociência é aplicada apenas para o cérebro humano. Então, realmente é uma loucura. Quando você tem milhares de espécies que também são importantes. Mas é a capacidade de aprender, né? Então, capacidade de aprender. E, obviamente, essa capacidade, ela muda de ser vivo para ser vivo, né? Do ponto de vista prático até genético, você tem, obviamente, que existem seres vivos mais complexos. Não que a soma das cadeias de DNA, de adenina, citosina, timina e guanina vai te fazer o ser mais inteligente. Mas que você tem seres mais complexos do ponto de vista genético.
E a questão genética em diferentes espécies é importante da capacidade de aprender. Então a gente tem que entender primeiro, capacidade de aprender diferentes espécies. Então vamos supor, eu tenho aqui de uma a N espécies. Eu tenho que a capacidade deles de integrar a informação, que eu já vou entrar aqui nisso, né? Chamada de fina teoria da, né, teoria da integração da informação. Ela é menor para uns do que outros seres vivos, né? Eu não creio na teoria da integração da informação que eu vou falar anteriormente, mas eu vou usar ela como base, né? Então você tem N organismos que têm um Φ na teoria da integração da informação, ela é sobre a capacidade de um ser vivo de integrar a informação, ou seja, de, entre aspas, fazer computações na sua mente. Então, obviamente, a inteligência, do ponto de vista prático, de, por exemplo, um corvo, então o Φ de um corvo, fiz vídeo no canal sobre o cérebro de corvos anos atrás, é maior do que o Φ de um avestruz. Tem uma passagem bíblica, né? Em Jó, que Deus fala que ele que fez o avestruz ter falta de entendimento, né? E você vê realmente no cérebro do avestruz, ele é subdesenvolvido, o cérebro do avestruz, né? De alguns avestruz. No geral, de avestruz no geral, né? Talvez tenha uma espécie diferente, mas. Então, uma coisa que é importante: tem uma tese da Suzana Herculano, né? Uma brasileira muito famosa, também lá fora, né? Eu vou deixar na descrição, tem um artigo dela fundamental nesse tema. Ela descobriu que, primeiro, a razão de corpo-massa. Perdão, de razão de massa do cérebro para corpo. De corpo para cérebro, enfim. A razão disso, a divisão, ela não não implica maior inteligência entre espécies. E que a quantidade de neurônios também não. Então, esse que negócio que cérebro maior ou quantidade de neurônios é algo que deixa um ser vivo mais inteligente é uma falácia. Então, é uma pesquisa aí da Suzana Herculano. São dois artigos centrais aí nesse tema. Tem até palestras dela no YouTube em português sobre isso, se você quiser dar uma olhada. Ela é muito boa nisso. Tem até artigos mais legais dela que falam sobre cérebro de dinossauros e tal. Ela é uma pesquisadora ainda nos Estados Unidos. É, que quantidade de neurônios não é um documento e nem é razão de corpo de massa, de corpo massa para massa do cérebro, né? Então, a massa corporal do ser vivo em relação ao cérebro, por exemplo, o peso do corvo em relação ao peso do seu cérebro. Não, em questão de massa, não tem implicação em inteligência. O que mais tem aplicação seria, entre aspas, a conectividade ou relações que não são conhecidas do ponto de vista algorítmico, como o cérebro funciona, de diversos seres vivos. Então, quando você sai da psicologia e neurociência do ser humano para ir para todos os animais, insetos, etc., você vai para algo muito mais é, interessante do ponto de vista de teorias da consciência. Porque quando você vê com teorias da consciência, elas focam no ser humano, quando na verdade elas deveriam focar em todos os seres vivos. Focar no ser humano é uma idiotice. Pra mim, isso não é neurociência na forma prática. Pelo menos aqui eu curto, né? Também vai a parte de psicologia vai pra etologia, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante é que alguns peixes, eles usam sinais é, elétricos, né? Do seu próprio corpo, né? Do ponto de vista biológico, para navegar nos oceanos. Lembro quando eu vi isso num podcast do Sam Carroll, né? Com um pesquisador que tava falando sobre isso no tema. Eu fui pesquisar para ver se era verdade, porque eu realmente não acreditava. Que eles emitiam pulsos elétricos para entender, é, navegar no oceano, pegar presas, etc. Então você tem essa capacidade de aprender que é diferente de pra N espécies. Isso é um fato. E que você tem funções, né? Diferentes. Você tem não só instinto, né? Mas questões genéticas. Então, um ponto importante já. Até eu recomendo cursos e livros sobre genética comportamental. Estudos com gêmeos, né? Normalmente. Genética comportamental. Por exemplo, gêmeos homozigotos comportamental. Gêmeos idênticos, né?
Eles tendem a ser mais parecidos, mesmo no seu comportamento, do que gêmeos heterozigotos. Não é que eles, obviamente, são diferentes, têm a sua própria consciência, mas eles tendem a ser mais similares. Outra coisa da genética comportamental: gêmeos idênticos, criados desde o berço, separados, tendem a ser mais parecidos. Quando eu digo tende, você pode falar, não, mas tal pessoa que eu conheço, não, não é dado, né? É, todos com gêmeos demonstram que gêmeos heterozigotos, não, homozigotos, né, iguais, é, eles tendem a ser mais similares, mesmo se forem de outro sexo também. Tenta- Tendem a ter um comportamento mais similar. Veja o termo tendem, então, e heterozigotos não. Então, eu tenho exemplos até conhecidos, né? É, a própria mãe é gêmea também, só que é heterozigota, então ela é diferente da outra da irmã. Então você tem diferentes tipos é, de gêmeos, né? Na minha escola eu tinha um casal de gêmeos na minha sala, no primeiro ano do ensino médio, que um era menino, outra era mulher, mas os dois eram, tipo, muito parecidos, né? Obviamente, porque eles eram gêmeos de sexos diferentes, mas você não só via que eles eram irmãos, mas eles eram muito parecidos, né? É como se fosse a versão um do outro, só que o contrário, né? Então, essa questão de genética comportamental, ela diz, experimentalmente, que a genética, sim, tem uma aplicação de comportamento relativamente, não extremamente importante, mas que cria um certo necessidade de entender isso, né? Porque quando eu falo de genética comportamental, não é certo só focar no ser humano. Quando você foca para N espécies, aí o negócio fica legal. E aí você está falando sobre o espectro comportamental dado uma transmissão genética, por exemplo, em antílopes, em felinos, em caninos, em cetáceos, enfim, e você vai para diversos tipos de seres vivos, espécies, e elas têm uma genética comportamental em que você tem intraespécie e filogeneticamente em espécies mais parecidas, um comportamento similar. Embora esse comportamento similar depende, por exemplo, tem abelhas específicas, cara, tem milhares de espécies de abelhas, né? Mas tem uma abelha específica que ela literalmente come carne, né? É abelha abutre ou abelha corvo. É Trigona spp, eu vou colocar aqui o nome em coisa. Trigona spp. Ou abelha abutre. Também descobri sobre elas escrevendo um livro sobre esse tema. Eu acho que eu nem lembro mais que livro é esse. É Inteligência Artificial em Jogos. Ou é dos Inquisições Ex Natura. É um dos livros que tá na Amazon lá. Eu não lembro qual. Chegou numa hora que agora eu não lembro onde tá as coisas que eu escrevi. Esse livro é uma coleção de artigos, tem vários temas, né? Então eu não lembro exatamente. Mas é, pesquisei algumas abelhas diferentes, né? E uma delas é essa. Elas são sul-americanas e elas comem carniça em vez de pólen. E é isso. Então, é loucura, né? Uma abelha que come carne, né? Isso é esquisito, né? Eu, quando fui ver isso, eu fui tentar ver se realmente era verdade. Realmente é verdade. Então, obviamente, o espectro comportamental dessa abelha é diferente. Então, tem várias abelhas que são totalmente diferentes das abelhas comuns que a gente vê lá na cana-de-açúcar, quando a gente vai numa feira comprar pastel. E, então, tem tantas espécies que, cara, uma pessoa estudar só abelhas durante toda a vida, e ter muito artigo pra publicar nisso, livro, totalmente factível. Só estudar abelhas toda a vida. Só estudar é, cetáceos, só estudar uma espécie. Já tem pesquisa pra toda a vida pra pessoa. Imagina todas as espécies. Eu tô falando de neurociência, né? E tem várias implicações do estudo de neurociência nesses animais e insetos. Por exemplo, você tem NMDA e GABA em mosca da fruta, por exemplo, com indução de sono nesses insetos. Eu nem sabia que inseto dormia, por exemplo. Então, tamanho não é documento para cérebro. E a questão é funções, né? Depois tem a parte mais filosófica sobre isso, mas da forma que Deus criou, né? Da forma que os seres vivos são
foram construídos, né? Você tem uma habilidade funcional de fazer funções específicas de cada ser vivo. A capacidade de aprender dentro do seu repertório. Obviamente, nós seres humanos temos uma capacidade de repertório de aprendizado muito maior que animais. A gente chama eles de irracionais, mas em vários aspectos, no que eles fazem, eles são racionais. Por exemplo, a própria abelha, ela é totalmente racional na forma dela de produzir mel. Então é uma, é uma tarefa bem complexa e que demanda uma capacidade social muito alta, também em formigas, etc. Então você tem capacidades sociais de seres vivos que demandam funções racionais. Não que eles são seres racionais, mas eles demandam funções racionais. Ao ponto que até para o ser humano é difícil entender certas coisas que que certos animais fazem. É, até de forma inconsciente. Não inconsciente, mas não. É, eles fazem por natureza, né? A forma que Deus os criou, ou depende da sua visão, né? Do mundo. Mas enfim, com genética complementar, ela difere em espécies. Então, em intraespécies, eu posso dizer com certa certeza que a inteligência é, no geral, a mesma, ou seja, a capacidade de aprender. Então, Platão divide a capacidade de aprender em várias ciências diferentes. Então, você tem a ciência sinestésica, você tem. Vou aqui. Tô falando do ser humano agora, tá? Tem a ciência sinestésica, normalmente associada ao hipocampo, né? Sua capacidade de se movimentar no espaço. Então, eu tô nesse momento pegando um copo de água e pondo na boca. Um sistema robótico fazer isso é muito mais complexo do que parece, por exemplo. Então, a capacidade sinestésica, ela é sim complexa. Demanda uma generalização da inteligência. Tem questões é, de raciocínio lógico, né? Então, capacidade de raciocínio associadas normalmente ao córtex pré-frontal. Ao córtex pré-frontal. Normalmente tem artigos que dizem que. Alguns dizem até 25 anos, outros de 25 a 30 anos. Nosso cérebro ainda tem neurogênese, né? Na verdade, nosso cérebro tem neurogênese, né? Criação de novos neurônios toda a vida, no geral. Mas, obviamente, atividade maior em outros períodos, né? Mas, no geral, toda a vida você tem neurogênese. É, em certas épocas, enfim. Mas o grande ponto é que o córtex pré-frontal é muito importante para raciocínio lógico, né? Prova disso cabal. Você pode falar, não, mas me prova na ciência isso, né? Muito simples. Tumores no córtex pré-frontal tendem a causar demência com muito mais frequência do que em outras regiões do cérebro. Perto do cerebelo, que é mais para trás ali, ou outras regiões. Quando um tumor ele tá próximo do córtex pré-frontal, a mudança de comportamento ela vai ser muito grave. Cara, eu nem lembro mais qual artigo que eu escrevi sobre isso, mas teve um livro específico que eu escrevi um artigo sobre esse tema. E eu pesquisei bastante sobre a questão de tumores como afeta assim o cérebro do ser humano. Eu vou pôr alguns na descrição sobre esse tema. E tem casos, cara, de pessoas que realmente mudaram muito seu comportamento com o tumor e depois, quando retira, ela volta ao normal. Até comportamentos compulsivos e extremamente agressivos contra ela mesma, que era causado por um tumor, porque ele vai causar deficiência de certas áreas funcionais do cérebro que vão alterar o comportamento da pessoa. Então, muito assim, no geral, o comportamento da pessoa ela vem de questões neurais. Eu, pessoalmente, sendo cristão, acredito numa consciência que depende de fatores chamados de visão tricotômica, né? Que tem a, o soma, a psique, aqui é minha visão, né, no caso. Soma, que é o corpo, parte de neurociência, a psique, que é chamado de alma normalmente, e o que é chamado de. Eu acho que eu esqueci, eu acho que eu escrevi errado isso aqui mesmo. E eu acho que na verdade tem iota aqui.
Psi. Tenho certeza que não é o que sim, mas enfim. Psique. Psique, né? E pneuma, que é embora obviamente eu não sei como explicar ambos, né? Na visão teológica, né? Você tem que. Esses dois, eles que produzem a consciência. Obviamente, você tem que naturalmente considerar que a parte da soma é extremamente importante. Então, questões fisiológicas, questões hormonais, questões neuroquímicas. Então, obviamente é isso que produz a experiência humana. Mas, do ponto de vista teológico, a gente também considera a psique e a pneuma como relevantes, embora a gente não consegue nem analisar isso cientificamente, nem entender. A gente só assume a sua existência e importância. Embora a minha visão é cognitivista, né? A minha visão é, para você entender o comportamento humano, você precisa entender é, a parte neurocientífica. E mesmo a parte psicológica depende da parte neurocientífica. Interpretações. Essa é a minha visão. Só que mesmo assim, eu creio na psique, na pneuma, como a causa que nós não conseguimos inferir, entender da consciência. Isso entra no que é chamado problema difícil da consciência. A parte fenomenológica da consciência. Que a gente pode falar posteriormente. Mas em si, o estudo da psicologia e da eh, consciência, na minha visão, é um aspecto, é um estudo apenas neurocientífico, nada mais. Embora do ponto de vista teológico, né, eu creio que a alma e o espírito são relevantes para a gente interpretar a parte fenomenológica da consciência, a causa da mesma, né? Enfim. No caso, a neurociência não explica agora, que é o que chamam de hard problem of consciousness, do David Chalmers, que eu já vou falar posteriormente. Então você tem o córtex pré-frontal, que é associado ao seu raciocínio lógico. Você tem a basal ganglia associada a emoções. Basal ganglia, que é dividida em várias áreas, né? Tem o putamen, tem o córtex ventral, chama também de ventral striatum, com relações dopaminérgicas, com projeções na própria córtex pré-frontal. Normalmente, em livros que eu li sobre esse tema, principalmente a Reinforcement Learning, que aplica muito para inteligência artificial, você tem projeções do córtex pré-frontal na basal ganglia, que criam a noção de recompensas dopaminérgicas, né? Quando você, por exemplo, toma algumas substâncias específicas, né? Você gera uma quantidade maior, por exemplo, de nicotina, uma maior quantidade dopaminérgica na basal ganglia, nos dois hemisférios, né? E isso é modulado pelo córtex pré-frontal. Então, no fim, por exemplo, a noção de prazer de você pegar um sorvete de pistache e você achar bom é uma questão psicológica que depende da sua opinião sobre aquela coisa. E quem modula isso é o córtex pré-frontal. Então, seu raciocínio lógico por trás da que você está fazendo, a interpretação disso, da sua opinião pessoal, que é uma coisa psicológica, porque você gosta daquele sabor e que isso vai te dar recompensas dopaminérgicas, de certa forma. Então, a basal-ganglia ela não modula isso. Quem modula é o córtex pré-frontal, né? Também é associada a emoções também, a basal-ganglia, né? Não sozinha, tá? Tem a amígdala também, associada a emoções. E você pode aplicar isso para mamíferos também, tá? No geral, que tem cérebros similares ao ser humano. Principalmente a ratos, é o tipo de ratos usado em laboratório para isso. Então você tem o córtex pré-frontal, basal ganglia, você tem o córtex motor primário, né? Deixa eu ver aqui. Tá na parte. Ah, não, eu não tô dividindo em partes, né? Você tem o córtex motor primário. Tem as áreas certinhas nas áreas de Brodmann, né? Mas eu não vou falar aqui. Primário. Com conexão com a basal ganglia.
Pra quem joga videogame, né? Tem um livro na sala do laboratório do primeiro Homem-Aranha do PS4, com o Dr. Octavius como vilão, né? E na sala tem um livro sobre estimulação da basal ganglia, né? Por quê? Porque aqueles braços robóticos no contexto desse jogo, eles são realizados por... A basal ganglia ela controla movimentos voluntários, né? E basicamente a ideia é estimular a basal ganglia para controlar movimentos voluntários, no caso daqueles braços robóticos. Estimulação da basal ganglia. Isso aqui é uma coisa específica do jogo vai na sala do Dr. Octavius, tem lá na mesa de cabeceira na frente da porta esse livro. Estimulação da basal ganglia, né? Isso que me fez interessar por esse tema também, por sinal. Então, a conexão do córtex motor primário, basal ganglia e cerebelo geram, no geral, o sistema motor. Só que entre eles você tem um sistema que é extremamente importante para teorias da consciência, que é chamado de tálamos, ou tálamo, e regiões tamulocórticas também. Vai para várias áreas aí ao redor. O tálamo ele é visto como a área que permite a, não a integração da informação, mas a distribuição de informação no cérebro. Ou seja, vários pathways associados ao cérebro, eles passam pelo tálamo. Então, o tálamo é o que media, da forma que Deus criou, a comunicação em várias áreas do cérebro. E quando você coloca no ser humano prosofol, por exemplo, ou tu quer sedar um ser humano, tu usa prosofol, tu basicamente tem efeitos nessas regiões tamolocórticas que geram um estado de inconsciência. A pessoa não morre, mas ela fica inconsciente por um tempo. Porque basicamente você vai quebrar o acesso à distribuição de informação no cérebro temporariamente, sem causar danos à pessoa posteriormente. Tem a ver com neuroreceptores associados a essas regiões. Então, o ponto é que muitos artigos já tentaram descobrir ou inferir que será que o tálamo é um botão da consciência? E a conclusão é que não. Então, eu já escrevi esse tema nos livros chamados Inquisitiones Ex Natura, né? Tá no site do canal, né? Tem um artigo lá sobre teorias da consciência que fala sobre essa questão, né? A verdade é que não é o botão da consciência, mas ela é uma região importante pra gente entender uma área que de fato é importante para, ao menos para a experiência consciente estar ligada, né? Então, de fato, ele desliga e religa a experiência consciente, mas não necessariamente ele produz a consciência. Então, uma teoria da consciência apenas baseada em tálamo não vai funcionar. Porque, assim como, por exemplo, a gente vê Global Workspace Theory, que eu vou falar posteriormente, é uma teoria que ela não é mais baseada, por exemplo, em, em subsistemas do cérebro do ponto de vista global, né? Então, não é uma coisa, essa área que produz a consciência, essa área não. Ela é global e ela é produzida de forma integral, né? A gente vai falar sobre isso posteriormente. É, você tem áreas associadas à visão, um lobo occipital, por exemplo. Lobo occipital, na parte traseira, né? Lobo occipital. Você tem, por exemplo, V1, V2, V3, etc. Você tem o que é chamado de giro fusiforme. Esse daqui é muito importante para para inteligência artificial, né? Por quê? Porque é uma parte do cérebro específica que faz algo que a gente já resolveu na inteligência artificial. Reconhecimento de faces, né? Como a gente sabe isso? A gente sabe o que partes do cérebro fazem quando dá merda nelas, né? Então, o giro fusiforme, ele é capaz de... Ele é alguma coisa da forma que Deus criou de reconhecer pessoas. Ele reconhece pessoas. Então, você reconhece, por exemplo, sua mãe, sua namorada, sua esposa, né? Basicamente, ele é feito pra isso. Eu lembro de ler num
um livro chamado Red Book of Neuroscience. Eu postei no meu Instagram uma resenha dele, um resumo, né? E quando eu fazia resumo, né? Agora eu tenho preguiça de ficar postando coisa no Instagram porque ninguém vê. Mas, cara, literalmente, se ele esqueceu a face da sua mulher, eu não consegui reconhecer mais sua esposa. Por causa de um dano no giro fusiforme. Mas ele reconhecia a voz. Então, você sabe que o giro fusiforme é importante pra conhecimento facial, mas não pra conhecimento de voz. Que é mais associado a três áreas, né? Que eu já vou falar sobre. Mas é importante, né? E isso daqui não é uma coisa singular. Tem tipos de danos diferentes. Vão casar coisas diferentes. Aqui no caso, vamos pra linguagem, né? É mais pra neurolinguística. Aí você vai pra uma coisa chamada. É, como é mesmo? Não é pars reticulata. Eu vou pegar o tema mais simples. Na fissura silviana, tem um nome mais técnico ainda, mas. Silviana. Tu vai ter. Permeando ela. Acho que é párpados oculares, né? Pars triangulares, né? Também essa área. Em que você vai ter três áreas importantes para a linguagem, que é a área de Broca, de Broca, a área de Geswind, associada a processamento sonoro, Geswind, eu acho que é o nome, lembrando de cor, tá? Isso daqui, como eu já vi bastante sobre esse tema, eu já preciso de anotação no caso, né? A área de Geswind e a área de Wernicke, né? A área de Broca de Wernicke é normalmente associada à linguagem falada, é, a noções de escrita, gramática, a noções de entendimento de linguagem e patologias associadas a isso são chamadas de afásia. Cara, afásias tem várias versões, tá? Eu não vou entrar em afásia, mas afasia ou afasia em inglês é basicamente problemas de linguagem em vários aspectos que normalmente são danos nessas áreas. Uma coisa também, é, uma parte importante na linguagem, em várias teorias de linguagem do ponto de vista da neurociência, é, que é chamado de corpus callosum, né? Eu lembro a primeira aula que eu vi sobre a parte prática de neurociência, né? Que o professor vai lá, abre o cérebro e te mostra as coisas, né? E vai falando o nome de cada coisa, né? É nojento, cara. Eu lembro que eu quase vomitei várias vezes. E era que a aula era online, né? Imagina se fosse presencial. Então é bem nojento, né? O corpus callosum, ele divide os dois hemisférios. Depois você acostuma, né? Mas o corpus callosum, ele divide os dois hemisférios do cérebro. Ele é absolutamente importante para a linguagem. E para a linguagem você precisa ter a bilaterização dos dois hemisférios. Danos, por exemplo, de má formação no corpus callosum podem causar problemas de linguagem em crianças, por exemplo. Você vai ver furos no corpus callosum. São danos realmente que podem ser causados por anomalias de mutações genéticas na parte é, embri é, de embriogênese, etc, né? Então, pode ter várias razões para essa má formação. Mas danos no corpus callosum, né? Criam problemas de linguagem. Então, é extremamente importante para a linguagem, a divisão e a comunicação entre os dois hemisférios mediada pelo corpus callosum. Nossa fonte de transmissão, né? Danos nele dá merda. Então, o grande problema, alguns livros que eu li sobre esse tema, no próprio Handbook of Neuroscience, é que às vezes algumas pessoas elas exageram. A ponto de falar, por exemplo, não, a área de Broca de Wernicke é associado a um tipo específico de gramática. É, semântica, sintaxe. Cuidado com isso, porque você vê na verdade que ambas, a área de Wernicke e Broca, elas fazem
coisas similares e diferentes ao mesmo tempo. E que saber qual que é que faz qual coisa é meio complicado. Então, anteriormente eu tinha visto, não, essa área faz produção de linguagem, outra faz conhecimento de linguagem, questões gramáticas, etc. Só que quando se você ficar muito detalhista, isso não é reducionismo, tá? Mas quando você fica muito detalhista, você começa a perder o eixo, né? Enfim. Experimentos nessa área, por exemplo, experimento mais tryhard, né? É o que é chamado de transcranial stimulation. É, estimulação transcraniana, né? E basicamente tu abre o cérebro e coloca uma capa de eletrodos, mais ou menos assim. Aí tem umas bolinhas que são os eletrodos em si, né? Normalmente tem o númerozinho deles, bonitinho. Coloca no cérebro da pessoa aberta, né? Pra saber qual área faz o quê. Vai testando, né? A pessoa. Tem como fazer isso com a pessoa acordada, né? Com a devida. Como é? Sedação parcial. A pessoa consegue falar enquanto o cérebro tá aberto, né? Aí o médico vai lá, o cirurgião vai lá e testa. Até em cirurgias, porque às vezes você precisa, por exemplo, tu vai tirar um tumor numa área que é associada à fissura silviana, por exemplo. Então, que é perto da área de Broca, Giswind, Wernicke, etc. E tu não quer danificar a linguagem da pessoa, né? Senão lascou. Então, às vezes o próprio médico na cirurgia, o neurocirurgião, ele vai fazer isso para testar áreas específicas para ver se tá tudo certo após a ressecção do tumor, né? Ou da que merda ele for fazer ali, que tá ruim, né? Se ele for arrumar, pra ver se não. Se essas áreas estão intactas. Até no córtex motor primário também. Às vezes, quando é perto dessa área, né? Córtex motor primário, você quer ver se a pessoa ainda tá retendo o movimento das mãos, pés, porque tem uma parte nessa área chamada homúnculos, né? Tem a parte que fica. Que é focada em movimento, né? E você não quer que a pessoa perca movimento. Então você testa, né? Então, por teste com eletrodos. Eletroencefalograma, que negócio que você põe em cima da sua cabeça, que é tipo, como se fosse uma rede, né? Aquilo ali, ela não pega muito a informação de forma prática, porque você pega ondas do tipo alfa, beta, gama, delta, que não são tão representativas quando pegar um eletrodo com a cabeça da pessoa aberta. Então, ele não consegue ter informação do ponto de vista mais prático. Obviamente, a simulação transcraniana é mais invasiva, né? O EGG tu compra aí na internet, tu usa em casa amanhã, se chegar no Mercado Livre. Então não é muito complexo, né? Mas enfim. Não invalidando o EEG, né? O eletroencefalograma. Mas tem várias coisas pra analisar o cérebro, né? Tem o chamado de PET scan, por positrons, né? Tem o MEG. O mais famoso, né? fMRI, que é ressonância magnética. Tem a funcional, é normal. Tem o que é chamado de BOLD, né? É BOLD também, tem a versão que é associada ao sangue, né? Você tem a pressão do sangue também, uma coisa assim. Tem vários métodos, né? Pra você analisar o cérebro e ver o que está acontecendo ali, né? Obviamente nenhum deles vê alma ou espírito, né? Então, obviamente, eu acredito nisso. Por conta de 1 Tessalonicenses 5:23. Só que a parte que a neurociência estuda é o corpo, é a soma. Então não entra isso, né? O que vai estudar a alma e o espírito, que é uma questão mais fenomenológica, é a filosofia, por exemplo, vai estudar ética. E, por exemplo, do ponto de vista neurocientífico, você não consegue fazer nenhuma teoria ética. Pode fazer, essa parte fala de emoção, essa parte fala sobre moralidade e tal. Mas no fim, saber o que qual hora faz, não dá pra saber por que ela faz isso. E a gente entra no difícil problema da consciência de David Chalmers, que é basicamente a noção de que tem coisas que a gente não consegue saber apenas com essas formas de entender o cérebro. Outra coisa também, em animais, falei de animais antes, tem uma coisa chamada Single Unit Recording, SUR, Single Unit Recording, que basicamente tem
Vamos supor que aqui é um ratinho. Não entrou um na minha casa esses dias. Vamos supor que eu desenhei o rato muito bem. Com o mouse aqui. Essa cúpula aqui em cima, que é uma cúpula de vidro, ela vai ter um eletrodo que vai ser introduzido na cabeça do rato, não aqui, né? Vou fazer isso aqui de novo. Então você tem o ratinho. Você vai ter tipo uma cúpula. Tem uma estrutura mais ou menos assim, né? Que vai ter um eletrodo, né? Que vai ser plugado dentro do cérebro do animal para fazer medições melhores, né? Então tem várias medições desse tipo, né? Eu lembro de um artigo, eu fiz vídeo sobre esse artigo, tá? Os caras colocaram um jacaré na ressonância magnética e tocaram Mozart pra ele. Enfim, tem umas coisas doidas, né? Mas enfim, tu pode fazer isso com animais. Esses métodos são usados em animais pra você. Alguns mais invasivos, outros não. Outros até pós-mortem, né? Tem a eutanásia do animal pra depois analisar questões do cérebro em si, né? Até aquele exemplo que eu usei em outro vídeo passado, retrasado na verdade, sobre um gene específico em ratos, né? Do controle da temperatura corporal pelo hipotálamos, né? Que é associado à temperatura, a regulação da temperatura corporal do corpo e a taxa de sobrevivência com uma mudança genética. Eu acho que é no CUP2, se não me engano. O nome do gene. Não lembro exatamente. Eu acho que não é. Mas enfim. É um gene específico. Então tem vários tipos de experimentos que podem ser realizados, né? Então essa é a parte neurocientífica, né? Que eu só apenas resumi. Você tem a parte. É, uma coisa que eu não coloquei aqui. Sobre memória, né? Eu vou tirar essa parte transcraniana. Acho que é importante também a gente falar de memória rapidamente. A parte de memória. Com a memória espacial, a gente também tem o próprio hipotálamo, né? Mas a memória, no geral, é o hipocampo. Normalmente com neurônios piramidais, né? Tem morfologias diferentes para vários tipos de neurônios, né? No curso de Introdução à Inteligência Artificial, eu falei sobre morfologia de neurônios, né? Um artigo específico de um professor israelense, né? Que eu fiz o curso no curso dele. Então, normalmente, por exemplo, a área CA3 é muito conhecida nisso. Tem a CA1, CA2, enfim. E tem um curso só sobre hipocampo de uma universidade francesa no edx.org, né? Recomendo muito. Tem até parte laboratorial no curso, explicando como funciona, né? Eles cortam seções ali do cérebro, como analisar e tal. Muito legal. Bom, a gente pode falar sobre mais sobre neurociência posteriormente. Agora, vamos para um pouco mais de filosofia, né? Então, você tem um cara chamado David Chalmers que propôs uma coisa chamada problema. Vou ajustar isso aqui. Problema difícil da consciência. Isso aqui é totalmente plausível, tá? E é um ponto de encontro na inteligência artificial geral associada a esse tema. Qual é esse problema? É o problema da qualia. Que qualia? Qual que é o exemplo mais prático que o Chalmers já deu disso? Vamos supor que uma neurocientista, ela estuda como o ser humano enxerga coisas. Então ela estuda a V1, V2, todo o lobo occipital, toda a projeção dos globos oculares, até a, todos os pathways, o núcleo subtalâmico, passando por todas as partes específicas que são associadas à visão, até processação da visão, interpretação dela pelo córtex pré-frontal, etc. Ela sabe tudo sobre a visão, mas vamos supor que ela viveu toda a vida numa sala é, preto e branco, e todos os livros que ela estudou sobre preto e branco, ela nunca viu cores. Ela sabe tudo sobre cores, ela sabe a parte física sobre cores, ela sabe exatamente tudo sobre cores, sobre toda a parte neurocientífica, mas ela nunca viu cores.
Ela apenas estudou sobre elas em livros. Esse exemplo poderia ser até melhor se ela fosse daltônica, né? Enfim. Aí um dia ela sai da sala e ela vê o mundo ao seu redor, numa floresta, não importa, cachoeiras e tal, e ela vê as cores de fato. Quando que ela descobriu as cores, né? Que de fato elas se representam, né? Por exemplo, eu no momento estou vendo o computador, estou vendo uma mesa, teclado, várias cores aqui. Não tenho nenhum problema visual, graças a Deus, em relação a isso. A questão é, o que é a experiência consciente, né? É uma coisa que tem uma causa neurocientífica. Então, as causas associadas à visão, elas têm associadas, são associadas à processação visual, até reconhecimento de objetos que tem parte do cérebro que faz isso, que é totalmente entendido, mas a parte fenomenológica dela experienciar isso, que ela nunca experienciou, é diferente. Então, a gente vai para uma parte psicológica, né? Da experiência consciente. Porque uma coisa é a causa, outra coisa é a experiência consciente em si. É isso que é consciência. Isso daqui é o que causa consciência, mas não o que é a consciência de fato do ponto de vista prático de entender ela. E obviamente tem limites do que você pode falar sobre isso, não pode falar qualquer merda. Mas o grande ponto é que o problema difícil da consciência, ele tá falando sobre coisas que a neurociência não respondeu ainda. Ou seja, não tem nenhuma teoria neurocientífica da consciência boa o suficiente. De todas que eu já vi, todas, na minha opinião, são ruins. Quais são elas? Primeiro, a Integration Information Theory. Começar das que eu gosto, né? Integration Information Theory, ou IIT. Um cara muito importante nela é o Giulio Tononi, várias palestras sobre esse tema dele. Ela é uma visão computacional da consciência. Ou seja, ela diz que consciência é computável. Vou deixar artigos aí para quem quiser mais. Computável. Ela diz que tem uma propriedade chamada phi, que eles tentam calcular, literalmente, computacionalmente, que é a capacidade de integrar a informação que você tem anteriormente. De diversos seres vivos, eles argumentam, capacidade diferente. Então você tem subsistemas no cérebro que funcionam de forma até binária em computação. O que não é muito longe da realidade, porque você tem que delinear uma máquina de Turing, né? O Edelman, ele provou isso, né? Então, o DNA é uma máquina de Turing, você tem computações para formulação de proteínas, síntese de peptídeos, etc. DNA é uma máquina de Turing, né? É um sistema computacional. Isso é irrefutável, tá? Realmente é um sistema computacional em todos os aspectos. É diferente, obviamente, da computação clássica. É uma computação biológica e reversível do ponto de vista termodinâmico e do ponto de vista computacional. A primeira prova de computação reversível sendo possível na natureza foi pelo Charles Bennett, né? Charles Bennett, um artigo sobre Reversible Computation. No final ele cita RNA como uma forma de computação reversível, mostrando que computação reversível, que é mais rápido que irreversível, né? E, por exemplo, o seu celular, ele funciona com computação reversível. Termodinamicamente e do ponto de vista prático. Seu computador também. Isso é menos eficiente do ponto de vista energético. Agora, o DNA não. E também computação quântica também ela é vista como reversível. Então, esse é um ponto, né? Até, se eu não me engano, até do ponto de vista termodinâmico. Alguém me corrija se eu estiver errado. Então, é a capacidade de integrar a informação. Infelizmente, não, felizmente, talvez, né? Infelizmente, pra quem gostou da teoria. O Scott Aronson, ele escreveu, cara, inúmeros artigos sobre computação quântica. Inúmeros artigos sobre vários temas associados a isso. Complexidade computacional. Ele é um cara de ciência da computação, cara. Ele dá palestras aí. Ele escreveu o livro Computação Quântica de Demócritos. É um dos caras principais em ciência da computação.
Já foi no Lex Fridman. Já. Com 27 anos ele dava já palestra no Institute of Advanced Studies em Princeton, né? Um grande prestígio. Einstein trabalhou lá, Kurt Gödel, Harischandra, enfim. O Alisson é um cara monstro. E ele, no blog dele que ele tem, ele demonstrou que a teoria da integração da informação não tem lógica. Deu uma demonstração ali, um pouco complexa, mas dá pra entender. Já falei sobre no vídeo do canal. Acho que não é coisa de inteligência artificial, se não me engano. Mostrando que, de fato, ela é imperfeita em vários aspectos. Depois de ler esse artigo, eu parei de crer na integração da informação. Embora eu creio que das teorias, ela é menos pior, tá? Ela é uma das menos pior. Pra ser um pouco mais de boa, eu vou falar sobre o Archer Theory já, depois eu falo sobre outras teorias. Vamos para a versão contrária à teoria da integração da informação. Eu fiz um vídeo inteiro sobre a teoria OR, tem a ver com física do Roger Penrose. Eu não falei sobre Archer Theory nesse vídeo específico. A Archer Theory é hum, redução objetiva orquestrada. Esse OR é de física, tá? Então Penrose ele escreveu um livro. Esse livro, por sinal, eu não li, Emperor's New Mind. O que eu li foram uns artigos sobre Archer Theory, né? Mas a origem dessa visão, ela começou no livro Emperor's New Mind, em que, depois de ler esse livro, de um anestesista chamado Stuart Hamaroff, leu esse livro, Emperor's New Mind, do Roger Penrose, ele ligou pra ele, né? Mandou uma carta, se não me engano, porque naquela época era assim. Ele mandou uma carta pra ele e falou: Então, eu acho que esse negócio que você tá falando no livro tem a ver com uma coisa que a gente chama de microtúbulos na neurociência, né? Que fica no dendrito dos neurônios. Dendritos dos neurônios, eles são estruturas hexagonais, com dois polímeros, né? Não, acho que é polímeros, são tubulinhos alfa beta, que são importantes para transmissão de informação no cérebro. Isso aí é um fato, né? Comprovado, obviamente. Mas a postulação deles é que talvez existem efeitos quânticos nesses é, microtúbulos, né? Hexagonais no cérebro. Produzem a consciência, talvez. Tá distribuindo todo o cérebro, tá? Porque tá dentro do dendrito dos neurônios. Tem trilhões desse bagulho no cérebro. E tudo depende dessa teoria estar verdadeira ou não, de decoerência, né? Então, quais são os críticos dessa teoria, por exemplo, são o Max Tegmark. Max Tegmark. Esse mano diz. O primeiro podcast do Lex Fridman foi ele, por sinal. Ele é um físico. Tem um artigo dele monstruoso, Mathematical Universe, que eu citei no curso de História da Filosofia. Eu tô pra continuar no canal, se Deus permitir. Max Tegmark, ele discorda da teoria argumentando que a temperatura do cérebro, então temperatura, colisões de íons, que é um ambiente aquoso, né? Ionizado, né? E outras questões no cérebro geram decoerência suficiente para dizer que estados quânticos não são preservados. Se isso for verdade, essa teoria cai por terra. Um argumento que seria a favor da possível anulação da decoerência, caso ela fosse algo que é não só provável, mas experimentalmente prático, tem experimentos sobre isso, é, aí no caso você tem o que chama de condensação de Froelich, né? Condensação. Vou deixar o artigo do Froelich na descrição. Froelich. Foi aplicado inicialmente em outras coisas, né? Em, na fotossíntese de plantas, tá? Por sinal, tema difícil pra cacete, tá? Se você for ver um livro técnico sobre genética e tal, da fotossíntese, quanto biology e tal, o bagulho é um inferno de difícil, cara. Pode ter certeza. Fotossíntese que a gente aprende na escola é literalmente nem o básico, cara. Nível bebê chupando peta com mel, sei lá. Então, a sensação de Freud, ela diz
que na fotossíntese você tem uma vibração, tem experimentos tentando provar isso, tem uma vibração das proteínas, e essa vibração, numa certa frequência, anula a decoerência. Anula é, questões que podem causar a anulação de efeitos quânticos. Em plantas, isso é provado. Assim, tem bastante experimentos sobre isso. Sobre a possível, não que a causa a condensação de Furth, mas que você tem anulação da decoerência na fotossíntese de plantas, né? O que é chamado quantum tunneling, da passagem de informação de energia na clorofila da planta. E o que é chamado de magnotorreceptron de pássaros, né? Eles podem saber. Tem uma bússola interna biológica neles, para saber onde é norte e sul, etc. O que é chamado de criptocroma, uma proteína específica dos pássaros, de alguns tipos de pássaros. Eu acho que em inglês o nome é robin, é um tipo de robin. Eu nem sei, é canário em português, nem sei a tradução de robin. Mas enfim, não é o Robin do Batman, né? Mas, enfim. É uma teoria, tá? Que isso poderia acontecer no cérebro. Isso acontece em plantas e talvez em é, pássaros, que de fato eles anulam a decoerência. Então tem coisas na biologia, da forma que Deus criou, que anula a decoerência. É um fato. Dados quânticos são preservados. Então você tem um processo, no caso da planta quantum tunneling, que é preservado. A informação ali é preservada e usada de forma eficiente. Agora, o que isso acontece no cérebro, e que isso causa consciência, é, não necessariamente. E também tem questões que, se a gente for entrar mais nos artigos, porque tem um artigo do Hammeroff e do Penrose, respondendo essas críticas. Então, eles analisam as críticas uma por uma dos seus críticos e eles dão respostas contundentes. Uma delas é que você tem que essa consciência aconteceria no que seria no que é chamado de bolsos hidrofóbicos. Bolsos hidrofóbicos. E algo hidrofóbico, né? Associado à relação com água, né? Então tem coisas no corpo humano que não gostam de água e que gostam de água. Nesse caso são hidrofóbicos. São bolsos hidrofóbicos. Pensa numa peça de Lego. Pensa em proteínas, bolsos hidrofóbicos com encaixes de proteínas. Então você tem encaixes, como são peças de Lego. Ao redor delas você tem o chamado de forças de Van der Waal. Que é uma questão. Acho que é uma força fraca magnética aqui. Então você tem forças de Van der Waal na química, né? No ambiente químico, né? Rolando aqui. Tem um podcast do Penrose. E o Penrose ele diz: é óbvio que toda química ela é quântica. Você está falando sobre questões nesse nível, do ponto de vista prático. Mas a questão é se você tem informação preservada ou não. Se tem coerência ali pela temperatura do cérebro e tal, as colisões de íons. O Max Tegmark fala de toda a estrutura tubular dos microtúbulos e tal, ele faz tudo umas equações associadas a isso. Então, mas no ponto da teoria do Hameroff e Penrose, tem essas ligações nas forças de Van der Waal, em que você teria uma superposição nos microtúbulos, que é uma estrutura hexagonal. Então eles são tubos, literalmente. E eles são tipo assim, né? Eles são tipo bem ramificados, assim, como você vê as fotos deles, né? Não é uma coisa linear, né? É uma coisa, tipo, como se fosse teias, né? Sei lá, um monte de cabo ao redor do outro, né? Você vê imagens de microtúbulos com fluorescência, né? Técnicas de fluorescência. Então, seria aqui que acontece. Acontece nos bolsos hidrofóbicos, na ligação de proteínas dos microtúbulos, né? É nessa questão que acontece, teoricamente, a consciência. Obviamente, isso não inibe todas as funções do cérebro, então cada parte tem a sua função e tal. Mas eles dizem que a experiência consciente é gerada assim. Existem provas disso? Tem experimentos que tentam provar isso, mas também tem experimentos que tentam provar. Então, no momento, ambos os lados têm bons argumentos. E, na minha opinião, infelizmente para mim que eu gostava dessa teoria anteriormente,
eu não creio nessa teoria mais como a melhor, né? Antes, teve um tempo que eu queria que o Archer Theory é mais divertido, mais interessante do que a teoria da integração da informação. Mas enfim, outra coisa importante, porque essas duas teorias elas são antagônicas. Uma não pode sobreviver ao lado da outra no momento. Porque a teoria da integração da informação ela diz que o cérebro é computável. A Archer Theory diz que o cérebro não é computável. Então o Penrose já disse também, podcast que eu já vi, tem um podcast dele com o próprio. É, esqueci o nome do cara que criou os podcasts e tal. Eu acho que é o Rogan, né? Steve Rogan, não lembro exatamente. Que participa de MMA e tal, os caras lutavam taekwondo. O Penrose foi no podcast dele, do Rogan, né? E eu vi esse podcast e basicamente é, ele fala dessa questão, né? Dessa teoria e tal. E o grande ponto é que você tem certas questões associadas a ela, principalmente essa questão de OR, né? Porque OR tem a ver com física, tem a ver com uma interpretação mais diferente sobre física, né? No caso de. Vai pra teoria de campos e tal, que eu já falei em outra aula. Mas essa teoria também é uma interpretação do colapso da função de onda. Tem um colapso da função de onda associado à teoria OR. O problema é que quando você associa as duas, quando você entende OR, teoria na física, de forma independente, depois vai pra essa parte da aplicação da neurociência, vira uma maçaroca, né? Porque você. Sei lá, é estranho. Principalmente porque os papers do Hamaroff não ajudam, né? O que o Hamaroff escreve sozinho sobre esse tema é coisa maluca. Pô, o Hamaroff só fala besteira. Tema, infelizmente. E não. O Hamaroff ele faz um desserviço para essa teoria também. Então, várias coisas que eu li dele, artigos e também palestras que ele dá, ele, ele tenta falar coisas sobre como consciência associada ao universo. Quando alguém começa a falar isso, cara, você tu descarta porque é lixo. Tem nada a ver. Principalmente com o lapso da função de onda. Tem nada a ver. A interpretação de Copenhague na mecânica quântica, do Bohr, do Heisenberg, não tem nada a ver com a consciência. Questão experimental que é independente de nós. É uma questão experimental, não a nossa consciência. Consciência é inútil nessa questão. A nossa existência é inútil para o colapso da função de onda. É um fenômeno físico, né? É explicado pela amplitude probabilística de posição e momento, pelo princípio das letras de Heisenberg, na, no que é chamado de regra de Bohr, né, que eu já falei anteriormente. Né? Amplitude de probabilidade da posição e do momento da partícula. Você não consegue saber as duas simultaneamente, pelo princípio da síntese de Heisenberg, já falei disso em outras aulas. Então, essa teoria, quando o Ramenhoff fala dela, não tem pé na cabeça, mas quando o Penrose fala dela, ele tem um pouco mais de relevância. Mas o próprio Penrose diz em podcast que ele crê que a consciência não é computável. Então, ele acredita nisso. Outros também não acreditam nisso. Então, por exemplo, o John Searle, né? O cara que é teorema da sala chinesa, uma coisa assim. É basicamente simples o teorema da sala chinesa. Vamos supor que você tem uma sala, tem uma pessoa que não sabe chinês, sabe inglês, prover para ela um dicionário. Então, vamos supor. Vou mostrar como eu lembro, tá? Você tem uma sala, tem uma pessoa X e você dá para ela. Vou fazer uma sala aqui. Dá para ela um dicionário, que eu vou chamar de B de L, né? L de linguagem e B de Bag of Words, né? Então, dentro dessa linguagem você tem N palavras, né? Que vão ter uma ordem semântica, sintaxe, etc. N palavras. Vamos explicar cada palavra. Vamos supor que eu dê para essa pessoa um texto e eu falo, ó, eu te dou esse dicionário e também um texto para você traduzir.
E eu vou dar todas as questões sintáticas, semânticas que você pode fazer para traduzir esse texto. Então, essa é uma operação mental de tentar entender como fazer uma tradução. Vamos supor que a pessoa ela gera um texto e ela, no geral, é um texto quase factível, né? Do ponto de vista que ela fez um excelente trabalho. Ela entende chinês? Vamos supor que ela fez um bom trabalho de tradução. Ela conseguiu. Não é um dicionário comum, é um dicionário interativo que você consegue fazer. Vocês não ter um texto difícil. A pessoa entende chinês por conta disso? Vamos supor que esse dicionário tem todas as regras de sintaxe da língua: sujeito, verbo, predicado, objeto, né? Verbo, objeto. Tem todas as coisas da língua chinesa. Ele entende a língua chinesa? Não. Ele conseguiu fazer uma boa tradução? Nesse caso? Vamos supor que sim. Mas ele entende? Não. Agora vamos para um exemplo de inteligência artificial. Uma IA. Eu tenho aqui, por exemplo, um GPT da vida. Quando você vê a pesquisa nesse tema anos atrás, era muito diferente, tá? Não era nesse nível que a gente chegou atualmente, mas vamos supor que ele pega aqui um texto e ele traduz. Ele gerou uma tradução, que hoje é bem possível. Uma tradução muito boa. Você até passa o teste de Turing em relação a tradutores. Você não sabe se foi um tradutor normal ou uma IA que fez. O grande ponto é, esse texto aqui, o GPT entende esse texto. A gente tá falando sobre funções. Tem um paper que eu deixei na descrição da Melanie Mitchell, que ela disse que, por exemplo, uma IA resolver esse problema, não disse que ela é consciente. Uma IA resolver problemas específicos, como carros autônomos, como reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, etc. Resolver problemas separados não cria a generalização da informação. Então isso aqui não significa que essa IA generaliza a informação, que é a parte principal da consciência. Tem outro argumento do John Searle nessa mesma questão, em que ele disse que ele criou esse teorema da chave chinesa, em que você não tem entendimento nessa questão. Então, John Searle, uma palestra, eu conheci o John Searle numa palestra que dá na Google, né? Que é no YouTube, no próprio canal da Google, sobre esse tema. Então, a grande questão do paradoxo, o teorema da sala chinesa, é a questão de que você não tem entendimento nesse contexto. E vai para uma coisa que John Searle, que é um ponto importante nesse tema: independência do observador. A IA ela não tem isso. Uma IA nada mais é, quem já viu o curso do canal sobre inteligência artificial, a introdução e os cursos posteriores, é cálculo e álgebra linear, cara. Mais nada. Cálculo, Switchback Propagation inicialmente, e álgebra linear. E probabilidade, muita probabilidade. Muita probabilidade mesmo. Mas é isso. É, tu pode matematizar a linguagem. É uma prova cabal que você tem o isomorfismo entre linguagem verbal e linguagem matemática não, e o isomorfismo para operadores matemáticos, né? Que você consegue fazer análise semântica, sintáticas, etc. No sentido de, o Chomsky falava muito sobre isso, né? Consegue fazer isso usando um sistema computacional. Que algumas pessoas pensavam que não era possível, né? O próprio livro, né, do Marvin Minsky, né? Perceptrons, não achava que seria possível no curto prazo, né? Enfim, demorou, mas deu certo. Uns 50 anos depois. Né? Mas o grande ponto é que a Melanie Nietzsche fala muito importante, que o John Searle fala muito importante. Creio que ambos concordariam que a consciência não é computável. Somente a Melanie Mitchell. A Melanie Mitchell, ela bate muito com o tempo. Eu lembro de ler esse paper da Melanie Mitchell antes dele ser famoso. Eu achei ele randomicamente no Google, por algumas semanas depois de ele lançar. E eu já vi que ele seria importante, cara, porque realmente ele é muito bom. Então, uma tese, assim, deixar na descrição muito boa pra pessoas que falam, não, a IA tá consciente, não tá consciente. Você resolver problemas separados não resolve a questão da generalização da informação. Aí tem artigos, por exemplo, tem um sistema chamado Plato, né? Tem um artigo da DeepMind,
tenta gerar um sistema. A Melanie Mitchell diz: você resolver problemas específicos, conhecimento facial, de objetos, etc., linguagem, não faz o sistema consciente. E se a gente juntasse todos esses elementos e fazesse um sistema? Mas não funcionou, no fim. Eu só acredito numa forma de consciência teatral, né? Ou seja, a IA ela pode te enganar de que ela está consciente, mas ela nunca vai estar. Então é o que é chamado de. É uma versão do que é chamado de. É, con- teatralismo cartesiano. Ou Cartesian Theater. Ou teatro cartesiano, né? Então é uma noção. Na minha versão disso, né? É uma noção de. A primeira vez que eu vi sobre isso foi com Ben Gortson, por exemplo, por sinal. É um cara importante nesse tema. Robótica e tal. Então é uma questão teatral, né? Ou seja, não está consciente, mas ela parece estar. Essa é a minha interpretação disso, né? Posso estar errado também, né? Enfim. Esse também, a gente correu muito e não viu nada sobre as teorias principais, né? A gente só viu sobre é, teoria da integração da informação e arquivo. Mas pra já ir terminando, eu nem consegui falar sobre panpsiquismo. É, mas seria bom eu acessar aqui, pra depois a gente falar com mais detalhes sobre essa questão. Mas ah, eu vou apagar aqui. O grande ponto é que você tem essa questão de que duas posições de conflito, né? Então a consciência. É um bom debate isso daqui, tá? A consciência é computável ou não? É computável ou não? Eu vou dar minha opinião aqui rapidamente. Landau já dizia que toda informação é física. Levi Landau, russo, físico, toda informação é física. É verdade. Toda informação no universo é física. Opa, olha eu tendo um erro de linguagem aqui. Toda a informação é física. Relações de memória, processamento cognitivo, no córtex pré-frontal, etc. Questões sinestésicas, memória associado a movimentações do ponto de vista do cerebelo. É, e várias questões associadas a isso, elas têm causas neurais, certo? Físicas, certo? Tem causas físicas. Então, no geral, o ser humano é uma causa física. Ah, somente. Dado que é uma causa física, então alguém pode argumentar que a gente está falando só sobre uma versão fisicalista, né? Então, o que importa aqui são questão neuroquímica da consciência. Neurocinética, enfim. É, toda consciência é uma questão neuroquímica. É o que o Francis Crick argumentava, né? Na verdade, perdão, Francis e Koch. Não, perdão. É o Francis Crick, Christopher Koch. Então é Crick, o cara que descobriu o DNA, e o Koch, que é o cara de neurociência. Bastante para teoria da integração da informação. Tem uma palestra com ele e com o Giulio Tononi sobre o tema também. O Koch, o Crick, por eles pensarem que tudo no ser humano, na sua mente, é apenas neuroquímica, são processos químicos, e é só isso, toda a nossa consciência e tal, uma versão extremamente fisicalista. Então, basicamente, é, isso se separa de outras teorias que tentam inferir um dualismo, etc. Mas ah, na outra relação, a gente tem o problema difícil da consciência de Chalmers, né? E isso daqui não resolve o difícil problema da consciência de Chalmers. A parte fenomenológica da consciência. Então não resolve, isso é um fato. No momento não resolve, não tem nenhuma teoria da consciência válida
realmente explica como as coisas funcionam. Mesmo as melhores explicações do tálamo, etc., não explicam como a consciência funciona e emerge. Então, da intenção no comportamento, etc. Isso você pode explicar divergência de comportamento com questões hormonais, que vão entrar aqui, né? Então, aqui você vai ter questões também que vão causar mudanças de comportamento hormonais. Uma mulher de TPM, por exemplo, nada contra. Tem questões hormonais, tem questões psicológicas, psicofísicas, né? Psicofísicas, psicolinguísticas, que vão ser importantes aqui. Tem um livro só de psicolinguística. Eu fiz resenha no Instagram também. Muito bom. E todas essas coisas são relevantes, certo? E, por exemplo, quando uma pessoa. As pessoas elas respondem a questões de forma diferente. Então, numa situação de medo, sei lá, tem uma batida de carro. Várias pessoas linguística, vão responder de forma diferente. É uma questão. Nós não somos robôs, né? Nós temos uma certa livre agência, né? Isso é óbvio. Como você explica isso? Não consegue explicar no momento, apenas com a visão do Crick-Crotch que eu coloquei aqui. Então, como que se resolve a parte fenomenológica da consciência? Essa é a questão. As teorias da consciência, elas tentam resolver essa questão. Essa questão acima, ela está desenvolvendo cada vez mais, mas ela já está. Ela já tem eficiência no que ela faz. Saber o que partes do cérebro fazem, função, comunicação entre eles, estruturas morfológicas, conectividade oral. Por exemplo, tem um projeto chamado Deep Brain Project, fez a conectividade em não sei quantos terabytes do cérebro de um rato. Você corta o cérebro de rato em várias seções, manda para uma universidade da Europa. Eles fazem essa na relação de conectividade entre áreas do cérebro e plota num gráfico. E, terabytes de informação representando o cérebro de um rato. Pode fazer isso com o cérebro de seres menos organizados, como o mais coliae, que é um organismo mais simples. Tem, eu acho, 327 neurônios. Mas o grande ponto é que isso não explica o comportamento desse ser. E como o comportamento desses seres ele é consciente no sentido que ela é única, né? Ela é independente. A consciência é independente, ela é inacessível a pessoas externas. Então, tô abrindo o cérebro, você não vai entender porque a pessoa pensa daquela forma e tal. Pode achar mudança de comportamento causada por tumores, causada por mudanças hormonais, causada por danos à parte do cérebro, mas você não consegue explicar como isso emerge de fato, né? Você tem até explicações, Hodgkin Huxley, por exemplo, da questão eletroquímica do cérebro, eletrônica, mas você não consegue explicar. Não consegue fazer uma teoria da consciência aceitável. A teoria da integração da informação, ela é bem cognitivista, e é panpsiquista, por sinal. A gente vai entrar na próxima aula, não nessa, por favor. O panpsiquismo é mais complexo de falar. Então, a teoria da integração da informação, ela é panpsiquista. Tem um monte de versão nada a ver de panpsiquismo. A versão assim mais aceitável é o que é chamado de micropsiquismo, né? Que tu crê que é a relação de quark e átomos nesse nível que cria ao menos as representações físicas no cérebro, que é isso que cria a sua experiência consciente. Porém, a questão é resolver o problema difícil da consciência de David Chalmers, né? Então esse é o problema. Como que se resolve isso? Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Acho que já tá bom já demoramos muito tempo. Então eu só falei sobre duas teorias antagônicas. Depois eu vou falar sobre Global Conspiracy Theory. Eu vou falar sobre ATR, sobre outras questões como, por exemplo, tem aqui anotado já, principalmente associada a questões também filosóficas, né, como humanismo material,
Tem questões do Spinoza, né? O panpsiquismo de Spinoza. Tem o panpsiquismo de Peirce, que alguns sugerem, né? Enfim, tem várias questões aqui. Eu vou entrar em algumas versões, né? Teorias da consciência. Qual que eu acredito pessoalmente? Nenhuma, cara. Acho que nem panpsiquismo eu consigo acreditar, porque, enfim. Panpsiquismo, você tem a noção de. Ele é diferente do dualismo. Então, o dualismo, você tem o dualismo cartesiano, por exemplo, só pra terminar. Você tem o que é chamado de mente e corpo, né? Você tem a mente. A gente pode associar essa parte aqui física. Oh, merda de mouse. Tem a mente, tem a alma e o espírito, que é algo fenomenológico além da física, de certas formas, né? Então, ela é dualista porque ela tem algo que é físico, que é palpável, que é medível, e algo que não é. O panpsiquismo tenta fugir desse dualismo. A própria teoria da integração da informação ela tenta fugir desse dualismo, falando que a gente tem parte física, matéria, etc. O que não entra no hilomorfismo, em matéria-forma aristotélica, né? Fale sobre isso depois. Então tem a parte física. E aí você tem o chamado de NCC, ou Neural Correlates of Consciousness, ou correlatos da neurociência. E também poderia, ou seja, a teoria da integração da informação chama de substratos físicos. Substratos físicos. Então não é uma teoria longe do fisicalismo, né? Ela sugere que tem na integração da informação uma criação de uma função de integração que cria a possibilidade de consciência e da capacidade de inteligência maior. A gente concorda que, por exemplo, tem um paper do Thomas Nagel que é What is like to be a bat, que é como ser um morcego. Um paper fundamental nesse tema. É óbvio que nunca a gente vai saber como é ser um morcego, porque a gente não consegue ter a experiência de ser um. Então a gente pode tentar entender, mas vai entrar naquela questão do difícil problema da consciência. Eu não consigo experienciar o que outra experiência de forma prática. Eu posso entender como um ser humano funciona, porque eu também sou um ser humano, mas mais que eu entenda como os outros animais funcionam, eu nunca vou entender o que é ser um gavião olhando para um rato a tantos metros de distância e pegando ele. A gente não consegue experienciar isso. Isso é impossível. A parte de experiência é impossível. Agora, é óbvio que animais são conscientes. Em vários aspectos racionais e algumas questões. Eu discordo do Thorndike. Eu li um livro dele sobre esse tema. Ele dizia que o animal ele era totalmente como se fosse um sistema robótico, né? Ele tinha só impulsos, estímulo e impulso, que não tinha nenhuma cognição ali de intenção de raciocínio. Eu discordo. Tem intenção. Recentemente tinha um rato aqui em casa e ele tava na pia pulando que nem louco e não tava conseguindo fugir da gente, né? Aí, a uma hora ele pensou, finalmente, ainda bem, né? Dele subir na torneira e depois conseguir pular para o muro e fugir. E aí, ficou naquelas, né? Nem a gente matou o rato porque ele tava em cima da pia, cheia de prato, podia quebrar. E ele fugiu, né? Não é a coisa ideal, né? Porque ele poderia voltar, mais ou menos. Ele foi embora, né? Mas ele pensou, ele tava tentando fugir. Mas não é só uma questão de um ato de sobrevivência homeostática. É uma questão de pensar, né? Ele tentou criar uma solução ali que não é só uma questão de fuga. É uma questão que ele teve que pensar como ele poderia fugir, né? E a forma mais lógica seria para onde ele veio. E, então, em vários aspectos, os animais eles são sim inteligentes. Tem várias espécies de gorilas, por exemplo. Gorilas não, perdão, de primatas que são bem inteligentes mais que as outras. Vai no zoológico e tal, você vê que. É uma coisa que você vê, mano. Hum, Tem coisas que você não precisa de uma explicação óbvia, né? Não, de uma explicação complexa. Literalmente, você tem um cachorro, você já vê que ele tem consciência. Pô, não é uma coisa que precisa de uma explicação. Do porquê ele tem consciência, tem uma explicação. Como mesmo você estuda o cérebro
seres vivos, né? Você vê que também é relativamente complexo. Da forma que Deus criou, obviamente, o nível de inteligência. A capacidade máxima de inteligência deles é menor. A do ser humano, a capacidade de inteligência que Deus deu é beira infinito em aprendizado, né? Embora limitado. Mas essas limitações que os seres vivos têm, principalmente animais, que a gente chama eles de irracionais, porque eles são tão aquém do ser humano. A gente fala que eles são irracionais, mas não necessariamente absolutamente irracionais. Literalmente irracionais. Eles não conseguem raciocinar até noções básicas, do ponto de vista prático. Então eles têm um nível de inteligência FI na teoria da integração de informação, né? Mas meu argumento é que, mesmo o difícil problema da consciência não tendo solução no momento, a consciência é computável. Consciência é computável. Eu creio na alma e no espírito, não sei como funciona, nunca, provavelmente nunca vou saber como funciona do ponto de vista prático, porque é uma coisa inacessível a nós só acreditamos na sua existência. E cremos que essa que é a parte fenomenológica, né? O que muitas versões de panpsiquismo não aceitam, né? Muitas versões de panpsiquismo são totalmente fisicalistas, que a gente vai ver posteriormente. Mas o grande ponto é esse, né? Então, eu creio que a consciência é computável, embora eu não sei como computar. E essa forma de consciência computável, ela na minha visão teatral, ou seja, ela não é literalmente a consciência biológica de ser vivo. Eu não creio que você pode criar uma consciência biológica num ser vivo, num ser não biológico. Não tem consciência do ponto de vista biológico, do ponto de vista é, do ponto de vista computacional, máquina mesmo, e ela é uma consciência que é teatral, né? No fim, pode generalizar a informação. Tu pode criar uma AGI. Cara, se você quiser saber mais sobre esse tema, eu fiz um curso só sobre inteligência artificial geral. Ele é um pouco mais difícil que o normal, mas se você ver o curso de introdução à inteligência artificial e o curso de inteligência artificial em jogos, tu vai conseguir tancar, na minha opinião. Nada me impede também de explicar o curso com mais detalhes pra quem quiser uma live, né? Mas se Deus permitir fazer uma live no estúdio e tal, eu explicar com mais detalhes, mas no geral, tipo, eu creio que. Primeiro, consciência não é só reinforcement learning. Não é só aprendizado de reforço. Tem um paper do Noam Chomsky que ele destruiu Skinner, um livro dele chamado Variable Behavior, em que, até num paper chamado Contrived Reinforcement, o Skinner ele sugere que seria possível usar reinforcement learning para prever as ações de seres vivos, né? É, então você poderia usar os efeitos de recompensa dopaminérgicas para prever as ações dos seres vivos. Ou até modelar as ações dos seres vivos. Educação, economia e etc. Cara, o cara viajou, cara. E o Chomsky ele mostrou que a linguagem, principalmente, e a consciência não podem ser apenas recompensas dopaminérgicas. Isso Chomsky provou teoricamente naquela época, no paper chamado Review of Variable Behavior. Foi mais citado que o próprio livro Variable Behavior, se não me engano. Mas o ponto é que, experimentalmente, nos anos 90 não. Nos anos 90 ainda tinham artigos que falavam a favor. Isso, eu li muitos artigos nesse tema, por sinal. Pra escrever um livro nessa questão. Que falavam, por exemplo, da importância do aprendizado com base em dopamina, né? Em recompensa dopaminérgica. Que a recompensa dopaminérgica na basal ganglia seria importante para o aprendizado. Isso nos anos 90, lá pro fim dos anos 90. Conforme você vai ver nos artigos de 2000 para 2010, 2010 para 2020, você vê uma queda nessa visão. Principalmente numa coisa chamada Error Prediction Coding, e também no que é chamado de deficiência dopaminérgica, acho que é o termo. Tem uma síndrome também associada a isso. Eu falei sobre isso no curso de Introdução à Inteligência Artificial. Teve uma parte que eu falei mais sobre neurociência.
E eu falei sobre esse tema específico, mostrando artigos e tal. Então, se você quiser mais detalhes, tudo que eu falei aqui tá tanto em livros que eu escrevi quanto nos cursos de inteligência artificial do canal. Então, além das referências que eu tô pondo aqui no vídeo, pode usar desses cursos que tá no canal como base também. Pra você ver que eu não tô falando de coisa na minha cabeça, mas o grande ponto aqui é a visão de que só reinforcement learning é suficiente pra entender como seres vivos funcionam é uma falácia, né? Então, qualquer coisa que eu acho mais prática que você pode pegar disso. E dopamina não é tão importante para aprendizado, nem nem a própria plasticidade neural é tão relevante assim quanto as pessoas pensam. É chamado de no modelo de long term potentiation, não, long term depression, long term potentiation, que é associado à memória de longo prazo, curto prazo e várias questões de plasticidade e aprendizado da forma que Deus criou no ser humano. Nem isso é a coisa mais importante para aprendizado e plasticidade em si apenas. Então, às vezes, as coisas que a gente acha mais importantes não são tão relevantes. Então, eu li artigos nesse tema que demonstram, né, que demonstraram com bons argumentos que essa noção de plasticidade neural não é uma coisa tão simples. É o que chama de Spike Time Independent Plasticity, né? Eu também falei no curso eu crio eu de inteligência, de introdução à inteligência artificial, né? Então, basicamente é isso, cara. Tipo, não tem uma coisa específica que fala, o aprendizado do cérebro é isso. Tem várias coisas que são importantes. Então, tem uma relevância, sim, da dopamina? Sim, pequena. Tem uma relevância da plasticidade de LTD, LTP, que é depreciação de curto e longo prazo. É, depreciação e potenciação, né? De longo prazo, na verdade. Tem, enfim, não vou entrar nesse aspecto, mas tem potenciação de curto prazo também e depreciação de curto prazo. Mas o ponto é que a questão é que você não tem uma coisa específica que fala o aprendizado no cérebro funciona só dessa forma. Essa equação que define o aprendizado do cérebro. Não existe isso na inteligência artificial. Quem dera existisse, né? Se você conseguir descobrir isso, parabéns, tu vai ganhar bastantes prêmios, né? E tu vai revolucionar a inteligência artificial. Mas no momento, a gente não tem um avanço muito grande chamado de matemática neuroscience, né? Principalmente teoria de aprendizado. Tem pessoas que usam topologia pra isso. Enfim, tem vários artigos sobre essa questão que eu vou deixar na descrição. Mas é isso. Até o próximo episódio.